Boa noite, meus irmãos. Que grande privilégio é estar aqui nessa noite e continuar essa série de exposições no Evangelho de Marcos, onde nós já aprendemos tantas coisas sobre Jesus, sobre a sua obra, sobre a sua missão, sobre os seus ensinamentos. E já queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. No capítulo 9, nós encerraremos esse capítulo. E a título de introdução, então, eu queria dizer, e constatar e relembrar que experiências marcantes mudam a nossa maneira de ver o mundo. Por exemplo, quem já passou pela conversão sabe que essa experiência muda a nossa maneira de ver a Jesus, muda a nossa maneira de ver as Escrituras. Antes era um livro qualquer, agora é o livro pelo qual nós encontramos e buscamos o poder para viver a nossa vida. Pode ser o casamento, por exemplo, onde nós enxergamos agora as pessoas de maneiras diferentes, onde a nossa lealdade agora é para o nosso cônjuge, nós enxergamos o dinheiro de maneira diferente, nós enxergamos as responsabilidades de maneiras diferentes. Pode ser, por exemplo, um acidente ou uma enfermidade pela qual nós passamos, que nos ensina a valorizar mais a vida, a valorizar mais as pessoas, aquilo que importa. Pode ser, por exemplo, uma experiência de passar por necessidades físicas, e então passamos a valorizar mais o dinheiro, a valorizar mais o esforço pessoal. Pode ser uma vez em que ouvimos um ensinamento das Escrituras, uma pregação, ou uma palavra de sabedoria dos nossos pais que nos impactaram e mudaram a nossa maneira de viver a vida, aquilo ficou marcado em nossa história. E os exemplos poderiam continuar mais e mais, mas no fim a ideia é a mesma. Grandes experiências mudam a nossa maneira de enxergar a vida, mudam a nossa maneira de enxergar as coisas. E é isso que nós veremos nesse texto de hoje. Jesus espera que a vida de seus discípulos sejam transformadas a partir de uma experiência com Ele, a partir de seus ensinamentos e a partir de sua missão. Então esse texto vai mostrar aquilo que Jesus deseja e ordena que seus discípulos sejam, à luz de uma experiência que tiveram com Ele a respeito da sua missão. Vamos fazer a leitura, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 30. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isso, e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos seus discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Trazendo então uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança, tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. E João disse a Jesus, versículo 38, Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado ao mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, no versículo 43, corte-a fora. Pois é melhor você entrar aleijado na vida, do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado, do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho,
do que tem dos dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. E o sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Então esse é o nosso texto de hoje, e perceba que no nosso texto do versículo 30 até o versículo 32, Jesus ele repete de novo a sua obra. Ele diz que ele seria entregue nas mãos dos homens, que ele seria morto e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E essa é a chave do texto. Aqui Jesus dá o tom para o que vem a seguir, e o ponto dele então é que à luz disso, à luz de que ele morreria, que ele seria entregue nas mãos dos homens, morreria e ao terceiro dia ressuscitasse, à luz disso então, os discípulos deveriam viver de uma maneira diferente. E é por isso que o título do nosso sermão de hoje é Vivendo à Luz da Cruz. Vivendo à luz do sacrifício e da obra de Cristo. Como Jesus espera então que a sua missão, que o seu sacrifício mude a maneira como os seus discípulos vivem nesse mundo, como eu e você vivemos nesse mundo. E veremos então que são 3 maneiras que esse texto nos mostra. Primeiro, Jesus espera que seus discípulos vivam em serviço. Segundo, Jesus espera que seus discípulos vivam em irmandade. E terceiro, Jesus espera que seus discípulos vivam em consagração. Primeiro então, Jesus espera que seus discípulos vivam em serviço. E os versículos são do versículo 33 ao versículo 37. E nós vemos então que esses versículos no começo, Jesus vem e faz uma pergunta sobre o que os discípulos estavam discutindo durante o caminho da viagem. E eles responderam com silêncio, mostrando que realmente eles haviam discutido sobre algo bobo, sobre algo que não fazia sentido. E o texto vai dizer o que era esse algo. Eles estavam discutindo sobre quem era o maior, sobre quem era o líder entre eles. E há um contraste que Marcos quer que percebamos aqui. Os discípulos haviam acabado de ouvir que quem quisesse seguir a Jesus deveria negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Eles haviam acabado de ouvir que a missão de Jesus era morrer, ou seja, era uma missão humilhante, de serviço sacrificial, mas ainda assim eles estavam discutindo qual deles era o maior. E o versículo central dessa passagem é a exortação de Jesus, lá no versículo 35, que diz que Jesus então assentando-se chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. E as palavras de Jesus aqui com certeza causaram grande admiração, porque na cultura que dominava o Império Romano, uma cultura grega, influenciada pela cultura grega, o serviço não era visto com bons olhos. Uma pessoa que servisse não era vista com bons olhos. E na cultura hebraica, por mais que o serviço não era visto com maus olhos, e se falava sobre a humildade, ela não existia essa visão elevada que Jesus está dando aqui para o serviço. E a nossa cultura também não está muito longe. O sonho de muitos é não ter que trabalhar, é ganhar um bom dinheiro para que não possa mais servir. Ser grande para a nossa sociedade atual também tem a ideia de sucesso, de alcançar grandes lugares, de ter um bom emprego, de ter diplomas. É mandar e não ser mandado. E não há nada de errado em você conquistar diplomas, em você ter um bom cargo ou reconhecimento do seu trabalho. Não há nada de errado com isso. O problema é quando deixamos esse desejo de grandeza dominar o nosso coração e não queremos mais servir. E Jesus então vai contra a ideia do mundo de grandeza. E o sentido aqui da frase de Jesus é: se você quer ser o primeiro, então você tem que ir lá para o último, você tem que ser o último e o servo de todos. E a palavra servo aqui é a palavra diáconos. Não é o servir como escravo, um servir contra a sua vontade, mas é o servir de uma maneira devota e pessoal. E Jesus então ilustra essa verdade chamando uma criança que provavelmente pertencia àquela família que eles estavam na casa. Jesus chama essa criança para ilustrar essa verdade, porque a criança naquela época não era vista com
tantos bons olhos como nós a vemos hoje. É bem verdade que no Antigo Testamento a criança era uma bênção aos olhos de Deus, aos olhos da família, né? Quanto mais uma família tinha filhos, quanto mais crianças ela tinha, mais era a bênção de Deus sobre aquela família, mais aquela família era considerada abençoada aos olhos da sociedade. As crianças eram consideradas como herança do Senhor. Mas não era tanto assim no tempo de Jesus já. Parece que os hebreus haviam perdido um pouco dessa importância, dessa grandeza da criança. Talvez por influência da baixa classe social. As crianças precisavam trabalhar, precisavam de grande mão de obra. E também por influência da cultura pagã ali. Muitas vezes essas crianças eram consideradas como inferiores. E o ponto de Jesus então, ao chamar essa criança ali, é mostrar que um verdadeiro servo é aquele que serve até mesmo os considerados inferiores pela sociedade. Nesse texto, o ponto de Jesus não é que nós devemos ser como a criança, isso é outro texto. O ponto de Cristo aqui é que nós devemos ser como Ele, que é o servo e que serve até mesmo os mais desprezados. E é por isso então que à luz de sua obra, Jesus espera que seus seguidores vivam uma vida de serviço. Vivam uma vida de serviço, até mesmo aqueles que a sociedade considera desprezados, mas que aos olhos de Deus são extremamente importantes. E a aplicação para nós nesse texto então, meu irmão, é: viva uma vida de serviço a Deus e aos próximos. Esses são os dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E todos nós sabemos que o amor a Deus na Bíblia envolve ação e por conseguinte envolve serviço. E por isso a nossa vida deve ser em constante serviço a Deus e serviço ao nosso próximo. Mas é aqui que mora o perigo. Como muitas coisas nessa vida, nós tendemos a cair em extremos. E nessa questão em específico, podemos cair em dois extremos. Primeiro, o de pensar que servir a Deus significa somente servir a igreja, servir em algum ministério na igreja. E um outro extremo de pensar que servir a Deus, eu posso servir a Deus corretamente, sem servir a sua igreja. São dois extremos aqui, e nós devemos evitar os dois. O primeiro então, muitos de nós ao ouvirmos sobre servir a Deus, tendemos a associar o serviço com servir em alguma coisa na igreja. Isso é muito bom e necessário, mas não é restrito a isso. Nós não podemos dicotomizar a nossa vida. Nós não podemos limitar o serviço a Deus apenas ao serviço à igreja. Devemos servir a Deus em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nossa escola, em nossa família e qualquer outro lugar. E como nós podemos fazer isso então? Fazendo para a glória de Deus, manifestando o caráter de Deus, os atributos de Deus, anunciando o reino, o nome de Deus, mostrando os valores do seu reino, como o amor ao próximo, o perdão e a humildade. O serviço deveria ser uma marca da nossa vida cristã como um todo. Devia ser uma marca do nosso caráter, não apenas alguma coisa reservada apenas a algumas áreas e alguns dias na semana. Devemos servir a nossa família, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, ao nosso patrão, aos nossos empregados, aos nossos subordinados e assim por diante. Mas também então não podemos cair no erro, no outro extremo de achar que por estarmos servindo a Deus em nossa família, de que por estarmos servindo a Deus em nosso trabalho, de que por estarmos servindo a Deus em nossos estudos, isso nos desobriga de servir a Deus em sua amada igreja. Não, esse é um outro erro. Nós somos ordenados por Deus a servir ao seu corpo. E como? Com os nossos dons. A Bíblia diz que o Espírito Santo deu dons a cada um dos filhos de Deus, para que eles edifiquem, sejam usados para a edificação da igreja. Por isso, meu irmão, eu e você, nós precisamos, é uma ordem, servir a igreja de Cristo. Eu e você precisamos servir aos nossos irmãos em Cristo, que congregam junto conosco. Há tanta necessidade em nossa igreja.
Há tanta necessidade. Não é possível nós não encontrarmos algum lugar para servir a Deus aqui, servindo aos nossos irmãos. Nós precisamos cuidar para não cair em um desses dois extremos. Precisamos entender que ao servir aos nossos irmãos, ao trocar a fralda dos nossos filhos, ao ajudarmos os nossos cônjuges no serviço de casa, ao tocarmos no ministério de louvor, ao limparmos os bancos da igreja, ao integrarmos pessoas novas na nossa comunidade de fé, nós estamos obedecendo à vontade de Deus e servindo. Procure lembrar disso então o máximo que você puder. Peça para Deus glorificar o nome dEle antes de tudo que você for fazer, por menor que seja. Mantenha sempre uma oração, uma atitude de oração. E peça para Deus oportunidades para que você possa servir o seu irmão. Peça para Deus e você verá Ele respondendo às suas orações, dando várias oportunidades para que você possa servi-lo ao servir ao seu próximo. Jesus espera que vivamos uma vida em serviço. E então, essa é o primeiro ensinamento do texto que mostra aquilo que Jesus espera dos seus discípulos. Jesus, ele viveu uma vida de serviço. A sua missão era uma missão de serviço. E ele espera então que os seus discípulos, que eu e você, vivamos à luz disso. E agora nós veremos o segundo ensinamento, a segunda maneira que Jesus espera que nós vivamos. E a segunda maneira é: Jesus espera que seus discípulos vivam em irmandade. E essa segunda maneira que Jesus espera que a gente viva está do versículo 38 ao versículo 42. E nesse ponto então, Marcos relata uma atitude de João, que mostra o ciúme dos discípulos por um homem que estava expulsando demônios no nome de Jesus, mas não pertenciam ao grupo apostólico, ao grupo dos mais próximos de Cristo. O foco dos discípulos não estava em Jesus, mas nele, porque João vai dizer que eles o repreenderam porque ele não era um dos nossos, porque ele não fazia parte do grupinho deles. Esse era o ponto. Mas Jesus diz que eles não deveriam proibir esse homem, pois o fato dele conseguir expulsar demônios no nome de Jesus, de acordo com a vontade de Jesus, mostrava que ele não era alguém contra Cristo. Se esse homem fosse um falso profeta, um falso seguidor, com certeza Jesus teria dado razão aos discípulos. Pois ele diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dele, mesmo que tenha feito milagres ou expulsado demônios no nome de Jesus. Mas aqui as palavras de Jesus parecem indicar que aquele exorcista ambulante era de fato um discípulo verdadeiro, por mais que ele não fizesse parte do grupo mais próximo de Jesus. Então Cristo está chamando os seus discípulos a reconhecerem, a serem humildes e reconhecerem a ação de Deus por meio da vida de outras pessoas que não faziam parte do seu grupo. Jesus deseja que os seus discípulos vivam em irmandade. E aqui os versículos centrais são versículos 41 e 42, que dizem assim: pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço e fosse jogado no mar. Então o ponto de Jesus é falar sobre os seus discípulos. Pequeninos aqui não se refere a crianças, mas se refere a discípulos. Por isso que ele diz, pequeninos que creem em mim. E o ponto de Jesus é, todo bem ou mal que é feito a algum de seus seguidores, é feito como a ele próprio. É feito como ele próprio. O menor ato de bondade feito a um seguidor de Jesus, ainda que seja um pequeno copo de água, que era considerado o menor sinal de hospitalidade da época, era considerado, não ficaria sem recompensa. Da mesma maneira, Jesus diz que qualquer mal feito intencionalmente para fazer um filho de Deus, uma ovelha de Jesus, tropeçar na fé, traria grandes consequências, era gravíssimo aos seus olhos. Nós pertencemos a Cristo, por isso tudo que é feito a nós é como se fosse feito a Ele.
Lembra quando Jesus aparece para Saulo, 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 por que me persegues? Ele estava perseguindo a igreja de Jesus, mas Jesus disse que era como se estivesse perseguindo a Ele mesmo. E é assim então, esses 2 versículos nos mostram que é assim que Jesus espera que seus seguidores vivam. Que eles amem uns aos outros e cuidem uns dos outros e ajudem uns aos outros e não atrapalhem e façam tropeçar uns aos outros. Sabendo que eles estão, quando cuidam cada um de outro, que estão fazendo ao próprio Jesus. E a aplicação para nós aqui, meu irmão, é: busque a unidade da igreja. Existem 2 princípios bíblicos abrangentes quando falamos sobre a unidade da igreja. O primeiro é que, e o mais enfatizado aqui, é a unidade de todo o corpo de Cristo. Essa é a oração de Jesus. Então existe um sentido em que nós devemos ser unidos com todo cristão verdadeiro que passa pela nossa vida, independente da sua denominação, independente da sua nacionalidade, independente da sua etnia. Se é uma pessoa comprada pelo sangue de Jesus, se pertence a uma igreja bíblica, se crê nos pontos centrais da fé cristã, então nós devemos ter comunhão com essa pessoa e amá-la da maneira que a Bíblia ordena. Existe esse princípio de união geral do corpo de Cristo. Mas existe também um outro imperativo bíblico, que é a unidade da igreja local, do corpo de Cristo localmente reunido, que eu e você pertencemos. Então eu e você, nós somos responsáveis diante de Deus por buscar a unidade da Igreja Batista de Itaipu, da Igreja Batista Itaipu. Eu e você somos responsáveis por buscar a unidade da nossa igreja. E olha o risco que isso pode trazer na nossa sociedade. Nós vivemos na época da polarização, onde existe o nosso grupo e o grupo de fora, e a maior expressão disso é na política, mas nós podemos trazer isso para as outras áreas da vida, nós podemos trazer isso para dentro da igreja e começar a pensar na igreja em outros grupos, em grupos. Por exemplo, nós podemos pensar na igreja como o grupo dos antigos e o grupo dos novos, o grupo dos jovens, dos descolados e o grupo dos antigos, o grupo dos retrógrados, entre os que cresceram em uma igreja batista, uma tradição batista, e os que vieram de outras denominações, entre aqueles que são irrepreensíveis e aqueles que vivem, os pecadores que vivem tropeçando na fé cristã. E então começamos a ter um certo tipo de vaidade, começamos a ter um certo tipo de rixa, nós começamos a nos relacionar apenas com aqueles que pertencem ao nosso grupinho de afinidade. E ficamos nessa posição então, na posição de intocáveis. Meu irmão, Tiago vai dizer que as brigas e guerras que há dentro da igreja vêm do coração da natureza pecaminosa. E Tiago parece afirmar que quando nós fazemos isso, nós estamos servindo aos propósitos de Satanás, aos propósitos do diabo. Quando nós agimos com sectarismo dentro da igreja, quando nós agimos com rebeldia, quando nós agimos para dividir a igreja, ou quando nós não agimos para unir a igreja, temos uma atitude de passividade, nós podemos estar sendo usados, nós podemos estar realizando a vontade, não de Deus, mas do próprio diabo. Então nós devemos olhar para as nossas vidas, confessar a Deus os nossos pecados, a nossa dureza de coração, a nossa vaidade, o nosso ciúme, a nossa inveja, e buscar manter a unidade da igreja. Meu irmão, eu e você, nós temos buscado conhecer os irmãos que congregam conosco, temos buscado saber seus nomes, suas histórias, temos buscado servir aos irmãos, não apenas no meu grupinho, não apenas os mais, que eu tenho mais afinidade, mas todos aqueles que eu escuto que estão precisando de alguma coisa, todos aqueles que estão se achegando, ou que já estão há muito tempo, mas eu não conheço ainda, tenho buscado eu conhecê-los. Eu e você somos responsáveis diante de Deus pela unidade da nossa igreja, da Igreja Batista Itaipu. Por isso, busque, meu irmão, busque uma vida, busque a unidade da igreja, busque a irmandade da Igreja Batista Itaipu.
Então nós já vimos duas maneiras que Jesus espera que os seus discípulos vivam à luz da sua obra, à luz da sua missão. Jesus espera que os seus discípulos vivam em serviço, vivam em irmandade, e o terceiro agora, vivam em sacrifício, em consagração. E esse ensinamento vai do versículo 43 até o último versículo 50. E consagrar alguma coisa é dedicar algo para um fim sagrado. Isso é consagrar. E o ponto de Jesus então é que nós devemos nos consagrar. Nós devemos consagrar as nossas vidas por completo a Deus. E aqui está um dos textos mais conhecidos de Jesus. Um dos textos mais famosos, aquele texto famoso em que Jesus diz que se a nossa mão nos faz tropeçar, ou o nosso pé, ou o nosso olho, nós devemos arrancá-lo. Então, devemos arrancá-lo, porque é melhor entrar sem um olho, sem uma mão ou sem o pé no seu reino, do que sermos lançados completos no inferno. Esse é o ensinamento de Jesus, e o ponto de Jesus aqui, Jesus está usando uma hipérbole, Jesus está usando um exagero aqui. Ele está dizendo que o seu reino é o bem mais valioso que nós podemos ter, e então vale todo e qualquer sacrifício para que possamos viver uma vida de consagração, para que possamos viver uma vida de santidade diante de Deus. Jesus, ele não está falando que literalmente você deve arrancar o seu corpo. A Bíblia proíbe, era um tabu para os judeus a mutilação, o se ferir. A Bíblia não está dizendo isso. Jesus também não está falando que o nosso corpo é ruim. Jesus não está falando disso. Ele também não está falando de perder a salvação ou de conquistar a salvação pelo seu muito esforço. Jesus não está falando nada disso. O ponto de Jesus é fazer um contraste aqui, mostrando que o reino dele é mais valioso do que todas as coisas e vale então a nossa vida sacrificial. E nós devemos nos consagrar toda a nossa vida para vivermos à luz desse reino, para vivermos à luz daquilo que Jesus veio nos entregar. E o ponto central aqui é o versículo 49 e o versículo 50, que diz: porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. E a imagem do sal e do fogo aqui, ela remete aos sacrifícios do Antigo Testamento. Onde eram usados nesse sacrifício o sal e o fogo. Eram colocados nas ofertas. E isso também nos lembra de Paulo, que diz que nós devemos oferecer todo o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus então parece estar dizendo que seus seguidores devem ser como aqueles sacrifícios. Devem se oferecer a Deus. E tanto o sal quanto o fogo causam algum tipo de sofrimento. E são imagens do custo do discipulado. E Jesus está dizendo: esteja disposto a renunciar tudo quanto você tem e a sofrer tudo para viver uma vida de santidade e consagração a Deus. Jesus está falando que nenhum sacrifício é grande demais para que possamos viver uma vida consagrada, uma vida agradável aos seus olhos. O reino de Deus é mais valioso do que aquilo que é o mais valioso para nós. E Jesus aqui está falando que a escolha é entre o seu reino e entre o inferno, não existe meio termo. Ou somos totalmente dedicados ao seu reino, ou estamos seguindo para o inferno. Esse é o ponto de Jesus. E independente se nós sentimos ou não, eu sei que muitas vezes nós tendemos a valorizar mais a esse mundo. Nós tendemos a sentir que as coisas desse mundo são mais valiosas, mas independente do que sentimos ou não, nós devemos crer que Jesus disse que o seu reino é o mais valioso, então devemos viver de acordo com essa verdade. Devemos viver de acordo com essa verdade. E como podemos fazer isso? É aqui que entra a nossa aplicação desse terceiro ponto.
arranque os tropeços da sua vida. Como podemos viver uma vida consagrada a Deus? Existem várias maneiras, mas uma maneira mostrada nesse texto é arrancando os tropeços da nossa vida. E a palavra tropeço aqui, ela passa a ideia de tudo aquilo que nos seduz ao pecado. Tudo aquilo que nos seduz ao pecado. Jesus está dizendo então que devemos arrancar tudo aquilo que nos seduz, que nos leva a cair, a tropeçar na vida cristã. É isso que Jesus está falando. E o primeiro passo para isso é identificarmos quais são esses tropeços. O que tem nos levado a tropeçar na vida cristã? Talvez seja um relacionamento de amizade, as más conversações, as más influências. Talvez seja um namoro ilícito. Talvez seja um filme, uma série. Talvez seja o bendito do celular que nos prende em um vício, que nos causa mais ainda inveja das outras pessoas, que nos faz ter mais desejo de fofocar, que nos tenta com as inúmeras fotos sensuais que estão circulando por aí agora. Mas talvez seja uma falta de perdão. Talvez seja uma amargura guardada dentro do nosso coração. E isso tira a nossa paz. Isso nos impede de crescer. Talvez sejam aquelas saídas que damos com os nossos amigos no happy hour, em que as conversas vai, conversa vem, pensamentos vão, pensamentos vêm. Talvez seja o bendito cartão de crédito que nos faz gastar mais do que nós temos. As possibilidades podem ser inúmeras, e todos nós temos alguma coisa que nos faz tropeçar. E o primeiro passo então é reconhecer e pedir a ajuda do Espírito, fazer a oração de Davi: Senhor, sonda o meu coração e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, tira de mim, me tira desse caminho ruim, alguma área da minha vida, e leve-me pelo seu caminho, leve-me pelo caminho da tua palavra. Mas talvez você pense: eu estou bem, eu não preciso fazer mudanças, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho vencido o pecado, tenho batalhado, acho que esse texto não é para mim. Não se engane, não se engane. Ou você acha que já chegou no crente padrão do Novo Testamento, ou que já chegou no nível de santidade em que você acha que já está bem satisfeito, em que já está bom comparado com as Escrituras. Não, não se engane. Por mais maduro que o crente seja, sempre há algo que precisa ser mudado. Sempre há alguma armadilha que precisa ser tirada das nossas vidas. Sempre há algum tropeço que precisa ser lançado fora. Sonde a sua vida, meu irmão, porque eu vou sondar a minha. Todos nós precisamos fazer mudanças para viver de acordo com essa palavra de Jesus aqui, para viver uma vida consagrada a Ele. E lembre da imagem do sal e do fogo. A consagração causa dor, causa sofrimento. Muitas vezes isso vai parecer que estamos literalmente arrancando uma parte de quem nós somos. Abandonar o pecado não é fácil, causa sofrimento, porque se pecar não fosse bom, ninguém pecava. E se abandonar o pecado não causasse sofrimento, se abandonar o pecado se não causasse nenhuma dor, se abandonar o pecado não causasse nenhuma dor, então a gente abandonaria fácil. Mas não é fácil, porque causa sofrimento. A imagem do fogo e do sal traz essa ideia para nós. Estejamos nós dispostos então a enfrentarmos tudo isso para vivermos uma vida consagrada a Deus. Porque é isso que Jesus deseja e é isso que Ele ordena de seus discípulos, que se consagrem a Ele totalmente. Vimos então, para concluir, 3 maneiras que esse texto nos mostra que Jesus espera que seus discípulos vivam de acordo. A primeira, Jesus espera que eles vivam em serviço, que eles vivam em irmandade e que eles vivam em consagração. Mas ao meditar nesse texto, uma coisa me chamou a atenção e talvez isso também tenha chamado a sua atenção. E é uma pergunta de aonde nós podemos encontrar a motivação correta para fazer isso. Talvez você esteja se falando: eu quero viver em serviço.
Eu quero buscar a unidade da minha igreja, eu quero viver irmandade, eu quero viver consagrado a Deus, mas parece que eu não tenho força para isso, parece que eu não tenho a motivação. E para isso eu queria te chamar a atenção para um detalhe no texto aqui. No versículo 38 diz: João disse a Jesus. E é bem comum o Evangelho de Marcos citar outro discípulo pelo nome diretamente assim. E aqui ele diz especificamente de João. E quem era João? É o apóstolo João. Aqui é aquele que representou os discípulos com inveja, com ciúme do homem que estava expulsando o demônio no nome de Jesus. João também é relatado, que ele era conhecido como filho do trovão. João também é dito que certa vez ele e seu irmão falaram para Jesus, perguntaram a Jesus: quer que caia fogo, quer que a gente ore para cair fogo sobre esses samaritanos porque eles te rejeitaram? Esse era João, provavelmente era um adolescente, um jovem bem novo nesse tempo. Ele era conhecido também como o discípulo que Jesus amava, mas ele era o filho do trovão. Ele gostava, ele tinha várias falhas, como eu e você. Mas depois João ficou conhecido como discípulo do amor, aquele que enfatizava o amor. E ele, em sua carta depois, escrita anos depois desses evangelhos, ele diz assim: e nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que aconteceu? O que fez João aqui, nesse texto, está sendo sectário, com ciúminho, causando divisão, com ciúminho do seu grupinho. E o João depois falando que nós devemos dar a nossa própria vida pelos irmãos. O que aconteceu entre esses dois Joões aqui? E a resposta é a cruz. Entre esse João aqui e entre esse João ciumento, entre esse João aqui, causando divisão, e aquele João que preza pela unidade, que nos ordena a dar a nossa vida pelos irmãos, existiu a cruz. João estava lá, vendo a crucificação de Jesus. Mas mais do que isso, João não apenas viu Jesus morrendo ali, mas João sabia que Jesus estava morrendo por ele, pelo seu próprio pecado de ira, pelo seu pecado de orgulho, pelo seu pecado de inveja. E é aqui que nós encontramos a motivação correta como João. É na cruz de Cristo, é aqui que nós vivemos a luz da cruz. Nós precisamos não apenas saber que Jesus morreu. Quase o Ocidente inteiro sabe que Jesus morreu, mas nós precisamos saber que Jesus morreu por mim. Precisamos nos apropriar disso. Precisamos pedir para Deus nos marcar com essa experiência de saber que aqueles cravos na mão de Jesus e nos seus pés, que aquela lança que perfurou o seu lado, que os açoites que perfuraram a sua pele e a sua carne, a coroa de espinho que foi colocada sobre a sua cabeça, foi por mim, foi por minha culpa. É aí que encontramos a motivação, é olhando constantemente para Jesus e para o seu sacrifício humilhante, mas também olhando e sabendo que um dia ele ressuscitou, e João viu ele ressuscitando. Saber que ele ressuscitou para a nossa santificação, saber que ele ressuscitou para que nós estejamos bem seguros agora diante de Deus, é isso que mudou a vida de João. A cruz de Cristo. E é isso que vai nos dar motivação, o poder e a força para cumprirmos essa palavra de Jesus. Por isso, meu irmão, olhe constantemente para a cruz de Cristo. Ele morreu para perdoar o nosso pecado e para que nós possamos agora viver uma vida em consagração a Ele, uma vida em serviço, uma vida em irmandade e uma vida em santidade, em consagração, em total dependência dEle.